Olá, meus amigos. Além da ciência, a ciência nos mostra subterfúgios e procedimentos possíveis da gente fazer um alinhamento com as coisas boas da vida. Aliás, a vida ela tem que ser bem vivida. Jesus Cristo falou, está escrito na tua Bíblia, em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. E eu imagino que vida em abundância é coisa boa. E olha, tem ferramentas preciosas disponíveis ao nosso redor para que a gente tenha vida boa, viva bem. E uma delas, com certeza uma das melhores, é a igreja, é o rebanho do Senhor, da qual Jesus Cristo é o pastor, é o Senhor. E quando a gente está debaixo do rebanho, da autoridade, junto com o rebanho, na comunidade, tendo Jesus como Senhor e pastor, a segurança vem. Lembra do Salmo 91? Olha, estas imagens que você está vendo aqui, aos teus olhos, parece que é um cardume de peixe e tem patos selvagens, aves aquáticas, comendo os que ficam fora do cardume. Exatamente isso que você está vendo. Mas eu queria uma dimensão maior, com os olhos da fé, talvez olhos proféticos, a gente extrapolar isso para esses procedimentos que a vida nos oferece, que nos dão uma logística para viver bem. Eu não tenho dúvida que essa figura, essa imagem aqui, você está vendo aí milhares de peixinhos e centenas de aves aquáticas mergulhando e pegando muitos. Mas se você prestar atenção, olha que eles estão pegando os que estão na superfície, os que estão de fora. Os mais inteligentes entram no meio do cardume e eles ficam protegidos. Ou seja, os mais frágeis, os menos sábios, os menos preparados ficam no exterior ou fogem até do ajuntamento do cardume e são presas fáceis. Eu imagino, querido, que as nossas vidas são muito semelhantes, baseada na Bíblia. A palavra de Deus nos diz que nosso adversário é como um leão que ruge, é Satanás, é o diabo, e ele fica ao derredor espreitando a vítima para devorar, exatamente iguais a esses patos que ficam vendo qual a mais facilidade, qual que é o que está mais disponível, qual que está fora do rebanho, e o diabo parece-nos que faz a mesma coisa. Eu não tenho dúvida que num rebanho da tua igreja você fica protegido. E olha, eu acho admirável, notável, expressivo, importante, quando no final do culto o teu pastor, de uma forma ou de outra, ele levanta as mãos, ele fala que o Senhor te abençoe e te guarde, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, ou coisa semelhante, ou simplesmente ele fala, eu te abençoo, que você tenha uma boa semana. Essas palavras de um pastor que é uma autoridade sobre o cardume da qual você faz parte, isso te dá proteção. E às vezes, observe que, semelhante a este cardume, onde muitos estão fora do rebanho, fora do cardume, na igreja às vezes acontece também. O diabo, que é o nosso adversário, como o leão que ruge, mas não é um leão que ruge, ele é como? Porque o verdadeiro leão da tribo de Judá, você sabe quem é? Mas o diabo ele faz de tudo para você, igual esses peixinhos, sair fora do ajuntamento. E ele fala assim, o pastor não olhou para você, olha, ali naquela igreja só tem gente metida, ou só tem gente rica, ou só tem gente pobre. Olha, aquela igreja lá, o pastor está vendendo esfirra e galinhada porque ele quer passear no final do ano. E olha, quanta coisa, às vezes, o diabo, que é como um leão que ruge, ele fica propagando para que, iguais a esses peixinhos, você fique fora, você desvia, você sai do meio do rebanho e você fica desprotegido. E nós temos, olha essa outra imagem aí, né? Peixes se alimentando das sardinhas. Você tem milhares de histórias que você conhece de predadores que fazem de tudo, tem artimanhas para devorar a presa.
Os golfinhos, eles soltam bolhas debaixo do cardume para que as bolhas atrapalham a organização dos peixinhos e eles se alimentam. E olha, o reino espiritual tem dezenas de artimanhas para fazer com que você desvie, saia do cardume. Ah, com certeza você lembra do Salmo 91, que muitos deixam em casa a Bíblia aberta, empoeirada, como se valesse alguma coisa. Não, o Salmo 91 é para a gente viver. E começa assim: você que habita no esconderijo do Altíssimo, você que descansa à sombra do Onipotente. E tem uma série de promessas na sequência que são maravilhosas. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Parece que o Salmo 91 está falando desse cardume, ou desses que nós estamos mostrando aqui. Uma sequência de predadores se alimentando de presas que estão na superfície, estão descompromissadas com o interior do cardume. E da mesma forma, a gente vê isso em gazelas, a gente vê isso em antílopes, em zebras, em búfalos. Aquele búfalo, filhote, adulto, adolescente, que sai do rebanho, ele é uma presa fácil. E o predador, ele fica vigiando, fazendo de tal forma que alguém saia do rebanho. Exatamente isso que as forças do mal querem, que você saia do rebanho. E faz de tudo. E depois que você afasta um pouquinho, olha, para você voltar para o rebanho é muito difícil. É assim que o lobo faz, que a onça faz, que o leão faz. A vida, ela tem que ser bem vivida e você precisa ficar alicerçado na igreja. Isso é maravilhoso, isso é comunhão, um dependendo dos outros. Agora, observe o seguinte, essa imagem que você está vendo aqui, um leão, um predador, parece mais que uma leoa, não dá para ver bem, mas ela se atreve a entrar no meio do rebanho dos búfalos, talvez pegar um filhote, talvez achou que ia ser uma presa fácil, e de repente, na união do rebanho, eles começaram a chifrar essa leoa, e você está vendo aqui, ela pulando para cima, como se fosse ping-pong, os animais jogando com os chifres para cima, e desce coice, outra chifrada, e ela sobe, desce, e você vai observar que ela está sendo massacrada, porque tem união dos búfalos, um rebanho solidário uns com os outros. Na igreja é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala que muito vale pela sua eficácia a súplica do justo, isso é fundamental. Quando a Bíblia fala orai uns pelos outros, isso é maravilhoso. E é isso que acontece. Quantas vezes na tua igreja o pastor pediu para você orar por fulano, orar por ciclano, às vezes até naquele momento solene de culto, de celebração, um orando pelos outros, o pastor orando por você, orai sem cessar. E olha, as nossas armas são espirituais, não são como os do búfalo, de cabeçada, coice e chifre. Não, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofisma e todo levante do diabo contra nós. Temos armas, ferramentas preciosas e às vezes a gente não usa. Quando Deus nos deu chaves e disse: o que você ligar aqui, eu ligo lá em cima, o que você desligar aqui, eu desligo lá no céu, isso é fundamental. E a autoridade dele é maravilhosa. Ele nos deu autoridade. Mateus 10, 8, Mateus 10, versículo 8, está escrito: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Essa é a vantagem de você estar debaixo do guarda-chuva, do senhorio, da soberania de Deus. Ele é maravilhoso, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, princípio e fim. Ele é o teu Deus e você precisa ficar no rebanho, você precisa ficar nesse ajuntamento solene da qual Jesus Cristo é o Senhor. Você toma banho todo dia, você troca de roupa todo dia, você almoça todo dia, pelo menos uma vez por semana. Você tem que celebrar a Deus, você tem que ir num culto, você tem que apertar a mão, sorrir para um amigo, uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, orando um pelos outros. Isso é muito bom. Uma forma da gente amar o nosso próximo, e você sabe a importância disso, é justamente ali no culto a gente está
congregando. E a Bíblia fala, congregai-vos. É ajuntamento solene. Então, uma proposta sábia que eu te passo, e não porque seja sabedoria humana, que eu não sei nada, mas eu sou inteligente o suficiente para pegar a sabedoria da Bíblia. Eu pego a sabedoria de Salomão e do apóstolo Paulo e olha, eu vou direto para o alvo que é Cristo, e eu estou recomendando que você faça isso. E sabe qual o melhor lugar? É no rebanho, é na igreja, é no domingo, aquele culto de celebração que tem louvor, tem palavra, e você de repente você fica feliz, você restabelece, recarrega a bateria da fé, e na segunda-feira você está pronto para trabalhar, para se reorganizar. Então eu queria que você observasse essas cenas, essas imagens. Todas elas nós selecionamos com carinho, que elas estão com foco neste ajuntamento. Quando os animais se juntam e se defendem, e tem muitos casos assim, eles têm vitórias. E eu estou te propondo que você tenha uma união com os irmãos da fé, que celebram todo domingo um culto de adoração. Ah, talvez a tua igreja seja pequena, 30, 40 pessoas, não tem problema, é uma delícia. Olha, a tua igreja tem 3.000 pessoas, talvez ela seja enorme, como lá de Belo Horizonte, né? Diante do trono, e todo aquele povo maravilhoso de Belo Horizonte, quantas coisas bonitas tem feito ali. E olha, igrejas pequenas, quantas coisas lindas e sinais e prodígios acontecem. E olha, eu quero te lembrar que tem um versículo que desafia você, que você talvez não tenha dificuldade de entendê-lo, mas é exatamente o que você vai entender. Se você pegar tua Bíblia em João 14, versículo 12, Jesus te dá um susto, Jesus te faz um desafio, ele te faz uma promessa, ele coloca nas tuas mãos um poder e autoridade que você não entende, pelo menos eu não entendo, porque ele diz assim, em verdade vos digo, você que crê em mim, você pode fazer as mesmas coisas que eu faço, e outras maiores você pode fazer, porque eu vou para junto do meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Meu Deus! Isso é maravilhoso, isso é uma porta aberta, isso é um potencial, tem uma expressão que a gente não alcança o significado. Talvez a gente não consiga interpretar bem o texto, mas eu quero repetir. O texto diz assim, você pode chamar o melhor professor de português que entende de interpretação de textos e você vai perguntar o que significa isso. E ele vai falar, significa que você pode fazer as mesmas coisas que Jesus fez e outras maiores você pode fazer ainda. Ah, quer dizer que eu posso andar sobre as águas? Sim. Ah, eu posso transformar água em vinho? Sim. Eu posso ressuscitar o morto? Sim. Em Mateus 10:8, ele fala ressuscitar mortos. Ele não mandaria falar isso se não tivesse credencial e nos dado autoridade para isso. Olha, é um universo, é um potencial, uma porta aberta para celebrar a autoridade e o poder e promessas do Senhor para a tua vida. Então, hoje é um dia de festa, de alegria, de renovo, de regozijo. E com certeza, esses tópicos que são de ciência nos remetem às grandezas do Senhor. Eu não consigo separar. Eu sou biólogo, eu sou pastor, e as duas coisas convivem juntos. Eu não consigo separar a biologia, a natureza, tudo que Deus fez, os átomos, as moléculas, as reações, fora das promessas do Senhor. Elas são conjuntas, elas são solidárias, elas são parceiras, elas enaltecem a grandeza do Senhor. E eu te convido a sair desse mesmismo, larga um pouquinho o Facebook, Instagram e essas questões sociais, elas são importantes. Olha, os filmes que você assiste são importantes. Ah, tem série maravilhosa, mas se você se deleitar na graça do Senhor, olha, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele é tua defesa, Ele é teu Deus, Ele é teu Redentor, Salvador, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é maravilhoso e você tem que estar debaixo do guarda-chuva dele. Você ouviu falar que o mundo jaz no maligno e que estamos caminhando para os finais dos tempos. E aliás, dia 15 de novembro, aqui na arena do Parque do Peão, nós vamos ter a 1ª hora. Se você não sabe por que 1ª hora, vai lá na parábola dos trabalhadores da 1ª hora. Porque nós estamos na 1ª hora e dia 15 de novembro nós vamos ter um ajuntamento com 70.000 pessoas num lugar
que cabe 45 mil. Isso é fala minha. Não sou profeta, mas eu posso com inteligência, porque vai ser um mover tão grande de Deus, que vai mover a nação brasileira, que se você chegar um pouquinho atrasado, você vai ficar de fora ou vai ficar de pé. 15 de novembro, 1/10 no Parque do Peão, e é de graça, aqui em Barretos. E você não pode faltar. Nós temos, olha, grandes homens, mas não são pelos grandes homens, é pelo grande Deus. Vai ser um mover de Deus maravilhoso e você está convidado para estar lá, porque é de graça e porque vai ser um avivamento célebre, histórico, memorável, que nunca vai ter nessa dimensão igual. Escute bem o que eu estou falando. Eu quero partir já para o finalmente, lembrando que nós temos ferramentas preciosas. E uma das ferramentas preciosas é você estar junto, solidário, no culto de domingo. Não importa, talvez você seja batista, presbiteriano, da Assembleia de Deus, talvez você seja Brasil para Cristo, quantas igrejas? E todas elas têm um só pastor, Jesus Cristo de Nazaré. E eu gostaria, caso você não tenha igreja, procure uma igreja perto da tua casa. Olha, não tem sabedoria e inteligência maior de um homem do que entregar sua vida ao Senhor. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Não é demagogia. A Bíblia fala que se você me busca, eu me deixo achar. Mas se você me deixar, eu também te deixarei. Amados, se Deus te deixar, nós estamos fritos, estamos lascados. Eu também. Então eu quero me apegar com Deus e não largar dele de jeito nenhum, porque Ele é meu escudo, Ele é minha fortaleza, Ele é minha âncora, Ele é o meu Deus, e eu estou debaixo da soberania dele, e eu me sinto bem, porque o Salmo 91 é uma verdade, o Salmo 23 é uma verdade, nada tem me faltado, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E se você olhar no finalzinho do Salmo 23, que às vezes a gente não nota, acha que não é importante, ela está escrito assim, ó: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ora, eu não tenho dúvida que você quer que a bondade e a misericórdia te acompanhem. Eu não tenho dúvida, vai lá para Deuteronômio 18, quantas vezes nós já falamos nisso, né? Deuteronômio 28, que quando você está desligado, você está nessa sequência que nós estamos falando, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E tem uma lista de bênçãos lá que você quer, você precisa, é uma necessidade. E ela é automática, você não precisa correr atrás de profeta, atrás das bênçãos. Virão sobre ti e te alcançarão. E tem uma lista de muitas bênçãos. Eu quero que você seja abençoado, que você seja próspero, que você tenha saúde, que você tenha vida longa. E também no Salmo 91 fala da vida longa. Você pode até tomar aquele complemento mineral, você pode até fazer academia para você ter vida longa, mas o Salmo 91 fala: eu te darei longevidade e te mostrarei a minha salvação. Duas coisas que você precisa: salvação e vida longa. Logicamente, as duas são importantes. Então eu gostaria que você desenvolvesse isso daí. Esse programa talvez possa ser uma forma de Deus estar falando com você. Lembra que a Bíblia fala da mula de Balaão. Uma mula falou com o profeta. Quem sabe essa mula aqui, essa mula ambulante, possa estar falando com você. Eu te abençoo, em nome de Jesus, e até o próximo programa, Além da Ciência. Tchau, tchau.